Olá, queridos alunos. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos dar início à nossa aula do dia 17 de novembro. Vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos observar o nosso calendário. Hoje é dia 17, quarta-feira do mês de novembro do ano de 2021. Então, vamos observar aqui o nosso calendário. Do mês de novembro, ele só vai até o dia 30. Olha só, tá vendo? Então, nós temos 30 dias do mês de novembro. E aqui, nós temos os dias da semana. Vamos contar quantos dias são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Depois de domingo é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Esses são os dias da semana. E todos esses números aqui são os dias do mês. Certinho? Bom, continuando, nós vamos utilizar o nosso livro didático de língua portuguesa. Nós terminamos a nossa apostila, na verdade, de língua portuguesa, mas continuamos com a apostila de matemática. E, então, nós vamos dar continuidade com o livro didático. Vocês estão lembrados que ontem nós lemos uma historinha do Cascão, uma história em quadrinhos do Cascão, vocês lembram? Com o título Cascão Midas, que ele tinha poderes, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Vocês estão lembrados? Bom, hoje nós vamos continuar a responder as questões relacionadas a essa história em quadrinhos, certo? E vamos observar aí na página 157 a questão número 6. Releia o quadrinho ao lado, onde o Cascão diz assim, ó: como estou arrependido! Se não fosse a minha ganância, isso não teria acontecido. Então, o que o Cascão se arrependeu? Do quê? Da ganância, né? Da ganância dele. Ele ficou muito ganancioso e pediu poderes mágicos, né? E tudo que ele tocava virava ouro, mas isso se tornou um problema, né? Bom, continuando aí na letra B, diz assim: marque a resposta correta. Ter ganância é ser, primeiro, ambicioso, querer muito mais do que precisa, ou irritado, não ter paciência com as pessoas? Com certeza a primeira opção, né? É querer muito mais do que ele realmente precisava, não é verdade? Bom, questão número 7. Quais são os acontecimentos mágicos dessa história em quadrinhos? Converse com os colegas. Como vocês estão em casa, vocês vão falar com as pessoas mais próximas de você, combinado? De que maneira Cascão Midas conseguiu sair da situação em que se encontrava? Bom, ele pediu ao mago, né, Chaveco, para que tirasse esses poderes dele, né? Que, na verdade, ele foi muito ganancioso, né, e se arrependeu. Não queria mais esses poderes mágicos, né? Em que tudo que ele tocava se transformava em ouro, acabou se tornando um problema. Número 8. A história termina com um final feliz ou triste para as pessoas do reino? E por quê? Com certeza para as pessoas do reino foi bom, na verdade, porque o Cascão, o rei, ele dividiu todo o seu tesouro, né, com as pessoas do reino, na verdade. Então foi um final feliz, porque todos tiveram uma recompensa, né? Eles receberam o ouro que foi repartido pelo rei, certo? E no número 9 diz assim: por que Cascão ficou insatisfeito no final da história? Por causa da chuva, não é verdade? Porque o Cascão ele não gosta de água, né? Lá na questão número 10, diz assim: nessa história, Cascão percebe que o mais importante não era o ouro. O que o fez chegar a essa conclusão? Então, essas daí são questões para pensar, certo? Vocês vão pensar nessa questão. Por quê, né? Que ele achou que o mais importante não era o ouro. Com certeza porque ele não estava conseguindo nem comer e nem ficar com seu amigo, né? Ele ficou muito triste quando ele transformou seu amiguinho em ouro, né? Então ele se arrependeu, né? E parou para pensar o que realmente era importante para ele, né?
E para você, o que é mais importante? Como você imagina que seria a sua vida se tudo que você tocasse virasse ouro também? Né? Converse com os colegas, aí vocês vão conversar com as pessoas mais próximas de você. Se você tivesse esse poder, né? O que você pensa, né? O que você imagina? Como que seria a sua vida, né? Bom, então só uma questão para pensar. Continuando aí na próxima página, temos aí a questão número 11, né? Nas histórias em quadrinhos, o sentido do texto pode ser percebido pelas imagens e pelo que está escrito nelas. Então, observe essa imagem aí, ó. Dá pra gente perceber que o rei Cascão, né, está com seu melhor amigo, né? O porquinho aí, na verdade. E ele está lambendo o Cascão. E esses corações aqui significa que eles gostam, né, um do outro, são melhores amigos, demonstra amor, afeto, na verdade. E diz assim, na letra A: os corações ilustrados e a expressão no rosto do Cascão revelam o sentimento que ele tem pelo bichinho de estimação. Assinale com X a alternativa que melhor representa esse sentido. Melhor representa esse aí afeto, mágoa ou tristeza? Com certeza afeto, né? E na letra B, o que a palavra slap, né? Que fica aqui toda vez que ele lambe o Cascão, aparece essa palavrinha, né? Slap. E o desenho das gotinhas representam o quê? Que o porquinho do Cascão está chorando? Que o porquinho está lambendo o Cascão ou que está chovendo? Com certeza é o porquinho que está lambendo o Cascão, né? Seguindo aí na questão número 12, volte ao texto e com o professor e colegas localize todas as cenas em que os objetos e os alimentos são transformados em ouro. Escreva abaixo o nome dos 6 objetos ou alimentos que o Cascão tocou e que foram transformados em ouro. Então, como vocês estão em casa, vocês podem fazer com as pessoas que estiverem mais próximas de vocês, certo? Vocês podem voltar lá na história e observar os alimentos, né? O frango assado, as velas, o bolo, vários alimentos que foram transformados em ouro, inclusive o porquinho do Cascão, né? De estimação, o porquinho de estimação do Cascão. Então, vocês vão escrever aqui nos espaços. E, por último, como é possível perceber que ocorreu essa transformação nos quadrinhos? Essa aqui é só uma questão para pensar, tá? Como que foi possível perceber que ocorreu essa transformação? Quando os alimentos ficaram de cor diferente, né? Quando eles ficaram lá amarelados, né? Com parecido ouro, ainda ficavam assim, né? Com os risquinhos parecendo brilhante, né? Bom, continuando aí com a nossa aula, nós vamos para a nossa apostila de matemática, lá na página 42 e 43. E a primeira questão é a continuação do nosso calendário de ontem. Vocês se lembram que a dona Ana varreu o quintal de 5 em 5 dias? E vocês pintaram os quadradinhos? Agora vocês vão contar quantos quadradinhos vocês pintaram e colocar aqui, né? Quantas vezes ela varreu o quintal. Combinado? Seguindo aí na próxima questão, complete a sequência registrando de 5 em 5. Então, vocês vão contar de 5 em 5. Olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aqui já tem uma sequência diferente. Cada um é uma sequência diferente, ó, 45, 50, 55, 60 e assim por diante. Vocês podem contar adicionando cada vez, adicionando 5, né? Por exemplo, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e assim por diante, certo? Continuando aí, complete os dias da semana, né? Nós acabamos de falar lá no nosso calendário, né? Quais são os dias da semana? Ó, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, né? Vocês podem até olhar no calendário para tirar dúvida. Continuando aí, na nossa próxima atividade, diz assim: veja o calendário deste mês e responda. Então, vocês vão observar o calendário do nosso mês de novembro. Em que mês nós estamos? Novembro, né? Quantos dias este mês tem? Vocês se lembram que a professora mostrou lá no início da aula? 30 dias, né? Quantos dias tem em uma semana? A professora até contou lá no calendário, né? São 7 dias, né?
Se vocês contarem aqui também, ó, aqui também pode contar, que são os dias da semana, né? Se vocês contarem também, vai dar 7 dias. Que dia da semana é hoje, né? A professora também mostrou no calendário. Vocês estão lembrados? Bom, continuando aí, observe a placa do carro da professora Arlete. Os carros são identificados por placas com uma combinação de 3 letras e 4 algarismos. Escolha 3 letras do seu nome, 4 algarismos e crie uma placa. Então, essa aqui é a placa do carro de Arlete. Aqui vocês vão criar uma, né? Escolha 3 letras do seu nome, né? Qualquer letrinha do seu nome, as 3 letrinhas. E 4 algarismos. E você vai criar uma placa, certo? Continuando aí com a nossa aula, nós vamos usar o nosso livro de história. O nosso livro didático de história. Vocês se lembram que na nossa aula anterior nós falamos sobre os alimentos? Na verdade, são aqueles alimentos, aquelas receitas, né, que fazem parte da nossa história, né? Nós estamos falando de alimentos saudáveis no nosso livro, no nosso conteúdo de história. Sim, por quê? É importante falar, né, sobre alimentação saudável e os alimentos, né, que vão mudando, né, a forma, as receitas vão mudando conforme o passar do tempo. Tanto as receitas, os alimentos que vão mudando, né, a forma da gente se alimentar, quanto a forma de cultivo também, de cultivar esses alimentos. Vão mudando com o passar do tempo, vão se inovando, né? Vai modificando, vai melhorando, né? Bom, então acompanhe aí a leitura com a professora. De dar água na boca. Café da manhã, lanche, almoço e jantar. O que esses momentos têm em comum? Bom, toda a família reunida, né? Dá pra gente perceber nessa imagem, né? Todos juntos, conversando, né? É um momento muito bom. Compartilhar refeições com familiares e amigos é um costume social antigo, né? Os horários das refeições, o tipo de comida e os costumes praticados à mesa variam conforme a origem e a região em que vive cada família. Então, cada família tem uma forma, né, de se alimentar, né, de sentar ali no horário das refeições. Tem um tipo de comida que eles preferem mais, né, os costumes praticados à mesa, né, de conversar, né. Bom, seguindo aí o número 1, diz o seguinte: em uma folha à parte, faça uma lista do que você costuma comer em cada refeição do dia. Não precisa fazer numa folha separada, pode fazer no caderno, combinado? Coloca a data de hoje e escreve aí a lista do que você costuma comer em cada refeição do dia. Então, você pode separar lá, né? Café da manhã, o que vocês costumam comer no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche. Pode colocar todas as refeições, combinado? Número 2. Você sabe se existe uma receita tradicional na sua família? Um prato que passou de geração para geração? Ou seja, que sua bisavó né, da sua bisavó para sua avó e depois para o seu pai, por exemplo. Pesquise uma receita tradicional na sua família. Registre em uma folha à parte o nome e a origem do prato e quem ensinou essa receita. Não precisa fazer em uma folha separada, pode fazer tudo no caderno, combinado? Após essa lista que vocês vão fazer do que vocês costumam comer em cada refeição, vocês podem fazer essa daí. É uma receita passada de geração para geração. Por exemplo, que a sua avó aprendeu, né, com a mãe dela. E, por exemplo, é a bisavó que ensinou para sua avó, que ensinou para sua mãe, né? E aí você vai escrever o nome dessa receita e da onde que ela teve origem. Ah, foi minha avó, né, que ensinou para minha mãe. Ah, não, foi a minha bisavó que ensinou para o meu pai, né? E a gente faz lá em casa, é muito bom, né? Então, vocês vão escrever aí qual que é a receita e a origem dela, combinado? Quem que ensinou essa receita? Na próxima página, vocês vão observar essa pintura, né? E fazer essas atividades aqui. Vocês vão observar, tá vendo, ó? Pessoas sentadas à mesa, né? Comendo. E lá na letra A é para pensar um pouquinho, né? O que você observa na imagem? O número 1 é para pensar, né? O que vocês estão observando aqui?
Já no número 2, escreva semelhanças e diferenças entre os hábitos na refeição retratada na imagem e os de sua família. Então, vocês podem colocar aqui, ó, o que tem de semelhante e mais embaixo o que tem de diferente, né? Muitas coisas são semelhantes, não é verdade? Todos sentados à mesa, né? Para poder fazer a sua refeição, estão conversando, não é verdade? E o que tem de diferente? Com certeza o tipo de mesa, né, que mudou bastante, né? Hoje em dia a gente tem móveis diferentes, mais iluminação, né? A gente tem energia elétrica. Então, podem colocar o que vocês estão vendo, o que é parecido, o que é diferente, combinado? E aqui nós temos a questão número 4. Você já pensou sobre hábitos alimentares das pessoas do passado? Será que era parecido com os nossos? Em grupo, entreviste uma pessoa idosa para saber mais sobre os hábitos alimentares do passado. Aí vocês podem fazer em casa, né? Vocês podem entrevistar uma pessoa mais velha, vovó, vovô, ou a mamãe e papai também, não tem problema. Façam a elas as seguintes perguntas, né? Então, vocês vão perguntar. Quando você era jovem, havia variedade de alimentos que existe hoje? A pessoa vai responder e você vai registrar. Que alimento você costumava comer com mais frequência? Que alimentos você não gostava de comer quando criança, mas come hoje? Há algum prato tradicional na sua família? Qual a origem desse prato? Então, vai falar um pouquinho sobre as mudanças que teve aí nos hábitos alimentares, né? Que antes as pessoas comiam e hoje, né, já mudou um pouquinho, não é verdade? E após vocês fazerem, vem a letra B. Em uma folha à parte, escreva o texto contando o que descobriram com a entrevista. Podem fazer no caderno. Combinado? Vocês podem registrar as respostas da entrevista no caderno ou no livro também, se vocês preferirem. Pode fazer no livro, pode fazer no caderno, mas o texto é bom vocês fazerem no caderno, porque no livro não vai ter espaço. Então, no caderno, vocês podem fazer um pequeno texto, não precisa ser um texto grande, pode ser um texto pequeno. Do que você descobriu, né? O que você achou interessante, na verdade, o que você gostou de descobrir, porque é muito legal, na verdade, a gente perceber as mudanças que vão havendo aí, né, ao longo do tempo. Bom, eu espero, aguardo as fotos das atividades, combinado? Um grande abraço e até a próxima aula.